E as informações do Palmeiras, não jogou bem, mas tá classificado, é o que importa. Diga lá, Lelê, boa tarde. Ontem, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, deu Palmeiras na partida contra o Botafogo. Na verdade, deu empate, né? Mas como o Verdão tinha a vantagem de atuar pelo empate no jogo da ida, por ter vencido por 2-1, né? O Palmeiras no 0-0 conseguiu classificar para a próxima fase. Um jogo que deixou bastante a desejar, né? Um jogo, vamos combinar aqui, né? Muito ruim do Palmeiras ontem, nessa partida aí que o Verdão apenas empatou 0-0. Sobre o jogo mesmo, o Abel disse que às vezes é importante suar, né, que nem sempre vai poder vestir a melhor roupa, né, e de vez em quando é importante mesmo jogar, né, com o regulamento como foi ontem. E também citou mais um encontro de técnicos portugueses e falou um pouco mais aí do apanhado que ele tem visto aqui no Brasil. Eu não sei se vocês têm esse preconceito, às vezes fico, né, ainda que há dias estava a ver e vi treinadores a peitar jogadores, como eu já fiz, se calhar são algumas páginas que eu rasgaria no meu livro, chutar um copo d'água, e eu até perguntei ao núcleo de saúde e ao núcleo de inteligência e estatística se o meu chute foi mais rápido do que o outro, e se a garrafa foi mais rápida. Ele disse-me: professor, você está em segundo neste momento, porque o outro nós medimos e a velocidade do chute foi muito mais rápido que o seu. Então eu tenho que começar a treinar o meu pé direito para quando voltar a chutar a garrafa, voltar ao primeiro lugar. Já que ninguém fala nisso, eu tenho que falar porque eu vejo, não é? Mas como fizeste esta pergunta, às vezes olhamos para a mesma coisa, mas não falamos da mesma maneira. Estavas a falar dos portugueses, para mim é igual. Se é português, se é argentino, se é chinês, se é brasileiro, se é uruguaio, se é do Catar, para mim são todos iguais, para mim dá-me igual. O importante, eu acho que aí são as direções que têm que escolher, não sou eu, é competência. Agora, como te disse, respeito todos os treinadores, é um treinador português, vocês sabem que nós nos demos bem. Ele ofereceu-me um livro, eu acho que ele é um bocado forreta, ele ofereceu-me um livro, também entendo, está no São Paulo e o salário é diferente. Ofereceu-me um livro de clássicos, vocês sabem que gosto muito de carros clássicos, e eu ofereci-lhe o meu melhor vinho que tinha lá em casa, uma garrafa especial, uma série limitada que ofereço também a pessoas especiais, e ele é uma pessoa que eu gosto e desejo a maior felicidade, independentemente de ser português ou não. Bom, tá aí, portanto, o técnico Abel Ferreira, e sobre o pronunciamento que ele faria, né? Ele avisou na chegada ao Santa Cruz que falaria depois da partida. A única questão é, por determinação jurídica, tá? Uma determinação jurídica, o Abel não pôde falar mais do que ele falou. Porque, de repente, se ele fala que assinou o pré-contrato de fato, que mudou de ideia, isso automaticamente implicaria numa culpa ao técnico, né? E a gente sabe que esse jogo de advogados vai acontecer, então, por uma questão jurídica, o Abel Ferreira optou por falar e não explicar muita coisa, como você logo mais vai colocar aí pra gente ouvir. A gente já vai falar desse tema aí, pré-contrato ou não. Só pra não passar ao largo, o jogo, que o assunto do contrato vai ferver aqui, eu sei. Por que esse time não joga mais futebol? Qualidade. Pra fazer o olho brilhar, pra você aplaudir e falar, pô, que jogo bacana. É o seguinte, meus amigos, o Palmeiras realmente não tá bem, né? A gente tem falado isso durante a temporada. O Palmeiras empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando mal, né? Fazendo mais uma partida burocrática, como tem sido muitas partidas do Palmeiras ao longo do ano. Foi o suficiente para o Palmeiras conquistar o tricampeonato paulista, né? Mas para disputar o título brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, claro que o Palmeiras vai ter que elevar o seu nível. Vai ter que jogar mais, o Palmeiras vai ter que jogar muito mais se quiser disputar os principais títulos do ano. Eu entendo que existe uma fase de transição, né, que de repente as pessoas até não percebem tanto, porque o time joga junto há tanto tempo, mas tá rolando uma passagem de bastão no Palmeiras, né, com alguns jogadores se tornando mais importantes que os outros. Nesse momento, nessa fase em que tudo já está sacramentado e o Endrick já tem o seu destino traçado, não tá valendo a pena mais
jogar com o Endrick. Não tá valendo a pena mais. Ele já não é mais o mesmo jogador. Claro que ele será um dos maiores jogadores do futebol mundial. Eu, pelo menos, acredito nisso, né, que vai ser um jogador de seleção brasileira mesmo, que vai se dar bem na Europa. Eu acredito totalmente nisso. Mas acontece que nesse momento, nessa fase da temporada, ele não tá legal. Ele já não tá mais com a cabeça aqui. Então, e o time tem uma nova referência jovem, que é o Estevão, e o negócio não tá indo, né? O Palmeiras precisa entre aspas, se livrar disso, porque o futuro do Palmeiras não inclui mais o Endrick, e aí a gente vai ver um time tentando se acertar ao longo da temporada. Nesse momento, os jogos do Palmeiras são ruins e chatos, né? Chatos também. Os jogos são chatos, eles demoram a passar, as coisas não acontecem, porque o Palmeiras tem uma segurança defensiva muito forte. Então, por mais que ele não jogue bem, ele também não deixa o adversário jogar bem. E aí os jogos costumam ser ruins, como foi ontem o empate contra o Botafogo de Ribeirão. Mais uma vez um jogo que a gente criou uma expectativa e mais uma vez, principalmente o torcedor palmeirense acabou ficando bem decepcionado, né? Acho que durante os 45 primeiros minutos o Palmeiras não chutou no gol, o Palmeiras praticamente não jogou. Então fica difícil falar sobre um jogo que, como se ele não tivesse acontecido em relação ao time que todo mundo esperava, obviamente, um Palmeiras muito mais agressivo de repente, e não aconteceu mais uma vez. Se a gente for pegar em cima de tudo isso que o Galvão falou, já faz um tempo que o Palmeiras, né, tá assim e oscila demais em relação até a como se comporta dentro de campo. Na estreia do Campeonato Paulista, né, já começou desse jeito, devagar, sem intensidade, né? E eu acho, sinceramente, que assim, o Abel tá há muito tempo no clube e os jogadores também. Eu não acho que seja um desgaste, não sei nem se é emocional, acho que não é emocional e nem físico também, é um desgaste de muito tempo de contato ali, do dia a dia. Isso ocorre em qualquer situação, seja no futebol ou não. Então eu vejo um Palmeiras, às vezes, cansado, sabe? Ali da mesmice, talvez, não sei. De repente ali, com a saída do Endrick, algo possa acontecer de diferente. A volta do Dudu pode mexer também. Né? Especulações aí em relação a quem pode chegar, porque eu acho que o Palmeiras deve contratar com tudo isso que anda acontecendo. E assim, existe uma reformulação muito mínima, mas ela existe. Mas é um Palmeiras que não se apresenta bem e não é de agora, faz muito tempo. A gente aqui falando ontem sobre o duelo diante do Botafogo de Ribeirão Preto, expectativa de uma goleada, né? E passou muito longe disso. E a gente está sempre achando que o Palmeiras vai apresentar um melhor futebol na próxima rodada. E continua sem. Agora, não jogou em Barueri, porque assim, né? Muitas vezes o Abel, ele traz as justificativas como desculpas. Barueri, o gramado não sei aonde. Mas o time dele não reage, não funciona. Então é hora de entender o que está acontecendo, o que pode ser feito. Ele, mais do que ninguém, sabe disso, só que ele blinda muito bem o grupo. Isso ele faz bem mesmo. Passou de fase por causa de um garoto de 17 anos. O Estevão fez um gol que, assim, o Palmeiras jogou a segunda fora de casa, mas contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É um time que o Palmeiras costuma enfrentar em campeonatos paulistas. Aliás, o Botafogo foi muito mal no Paulistão. E está muito mal. Parece que mais de 2 meses sem vencer um jogo. Zona de rebaixamento na Série B. O último gol do Botafogo foi justamente contra o Palmeiras. Pois é, assim, não vence um jogo há mais de 2 meses, me parece. Se tiver aqui alguma imprecisão, vocês podem me corrigir. Então, o gol do Estevão no último lance, né, da partida que a gente também transmitiu de ida no Allianz Parque, parecia um gol que fez o Palmeiras ganhar um jogo que ele não foi muito bem, mas tem a volta ainda, deve ser ali com alguma tranquilidade uma classificação do Palmeiras. É verdade que o Paulo Gomes usou ali linha de 5 atrás, um time meio fechadão nos 2 jogos, né? Adotou, o Botafogo desde o Campeonato Paulista tem um esquema com 3 zagueiros, ele adotou uma postura mais cautelosa, mas faz parte, né?
Vai imaginar o quê? Que o Botafogo vai se lançar para cima do Palmeiras? Eu achei que ele foi até inteligente em não se lançar ontem. E aí o Palmeiras tendo que tomar a iniciativa do jogo, e foi isso que deixou a partida estranha, sabe? Um gosto estranho na boca de todo mundo. O Palmeiras tendo que tomar a iniciativa, não conseguindo criar praticamente nada, não obrigando grandes defesas do João Carlos, a não ser no lance do Luiz Guilherme, né? Que ele dribla 2 jogadores ali de maneira até bonita, invade a área e tenta um toquinho por cobertura e o João Carlos salvou. Do contrário, o Palmeiras criou muito pouco, né? O Estevão teve um lance muito legal também, que ele passa por 3 marcadores. E aí é o que eu falo muitas vezes na transmissão. Falta um pouquinho só, normal, né? O garoto tem 17 anos, ele melhorar a finalização, um pouco mais de força, melhorar também a colocação, né, que ele bate no gol, que esse moleque vai fazer cada golaço com a camisa do Palmeiras, do Chelsea, né, provavelmente onde ele vai jogar depois que fizer 18 anos. É impressionante. Mas hoje o Palmeiras tem muito pouco além disso, além do Estevão, cara, que sai driblando, sai criando ali dificuldades em toda a defesa adversária. De resto, Rafael Veiga, abaixo. Galvão citou o Hendrick. Cara, eu vejo um jogador irritadíssimo em campo, sabe? O Hendrick, ele tá reclamando dos outros toda hora. Ele mesmo não tá produzindo grande coisa. Eu não tinha essa imagem de um Hendrick meio individualista. E eu tô com essa impressão nesse momento, cara. Um Hendrick meio individualista, resolvendo pouco, irritadiço, reclamando do Estevão, reclamando dos outros jogadores, enfim, do que tem sido, né, passado, lançado para ele em relação durante o jogo. Então, sabe, a gente observa isso. Ontem o Lomba também foi titular, o Everton ficou no banco, o Lomba cometeu um erro ali no primeiro tempo, que poderia até ter virado gol pro Botafogo se o atacante tivesse um pouquinho mais atento. Enfim, foi uma atuação ruim mesmo. De bola, acho que é isso que a gente tem para falar. O Palmeiras realmente tem produzido muito pouco quando entra em campo. Felipe Anderson vai chegar, será que pode melhorar um pouquinho esse cenário? Isso, sobre o Palmeiras, bola rolando, é um momento realmente muito estranho, muito esquisito, tem pouca gente rendendo e o time está dependendo das individualidades, eu repito, de um garoto de 17 anos, sem demérito nenhum ao Estevão, pelo contrário. Porra, ele tá carregando, entre aspas, gente pesada nas costas dele nesse momento, tendo 17 anos e poucos jogos como profissional. Vamos ouvir o esclarecimento dado por Abel Ferreira. Eu vou fazer uma breve declaração sobre esse assunto. E esperei até ao dia de hoje porque gosto de falar com vocês olhos nos olhos, como sempre fiz. Eu gostava de vos dizer o seguinte: a minha carreira de treinador é um livro aberto, começou em 2012. É um livro que tem capítulos de glória, alguns capítulos de tristeza e de frustração, e tem seguramente 2, 3 páginas que eu rasgaria, mas infelizmente eu acho que um livro é genuíno quando todos os ingredientes estão lá dentro. Eu gostava de acrescentar mais ainda, porque já utilizei várias vezes, inclusive no passado, inclusive em novembro, outubro, novembro e dezembro, sempre disse isto, que sou dono da minha alma e capitão do meu destino. E quis o capitão do meu destino que eu chegasse no Palmeiras em 2020. E de 2020 até ao dia de hoje, eu quero dizer bem alto para aqueles que não ouviram, e também vos convido a ver, se vocês quiserem, as últimas conferências do ano passado, em que eu não vou alterar uma vírgula daquilo que eu já disse há 6 ou 7 meses atrás. Eu estou no Palmeiras e sou o treinador do Palmeiras. E é bom, é um orgulho, e como te disse, o capitão do meu destino trouxe-me ao Chiqueiro e ao Palmeiras. Ganhamos, já ganhamos este ano, e se Deus quiser vamos continuar a ganhar com o trabalho de todos dentro do CT. Estou onde quero estar e estou onde querem que eu esteja. Eu gostaria de dizer muito mais do que aquilo que eu disse aqui. Gostaria de vos dizer sinceramente como vai na alma e no coração, porque muita coisa foi dita, não só agora, nos últimos 3 ou 4 meses do ano passado, em que muita gente fez afirmações e eu sempre disse o mesmo: eu sou treinador do Palmeiras. E volto a dizer, eu sou o treinador do Palmeiras e estou aqui com muito orgulho.
E não vou falar mais sobre este assunto. Como vos disse, há 6 ou 7 meses atrás foram 3, 4 meses a bater na mesma tecla, e hoje continuo aqui, e se tudo correr normalmente, até 2025. Ele tocou meu coração com essa parte do chiqueiro. Meu coração tá aqui, porque eu acredito, mas não começa, eu não consegui entender. Não começa tem com a pré-contrato sessão. ou não tem, Galvão? Ele pensou em sair do Palmeiras ou não? Porque quem assina um pré-contrato pode sair. Pra tentar entender ali na segunda e na terceira, depois eu desisti, que eu falei, não teve nada, foi uma bela de uma enrolação. E depois, mas na primeira eu me lembrei que eu tive essa sensação, assim, há 5, 6 meses, eu falei, agora vem, né? Teve todo um prólogo e agora vem a explicação. E aí ele simplesmente continua batendo na mesma tecla. Essa declaração do Abel é um tapa na cara de quem falou assim, não, isso não é nada, isso não deveria nem ser discutido, isso é uma notícia do cotidiano, isso acontece toda hora. É normal. A reação, as falas do Abel, o dizer, e sei lá, quanto tempo tem essa sonora? 1 minuto e meio? Mais, acho que é mais longa, né, Paco? 2 minutos? 2 minutos sem falar nada, gente. 2 minutos tergiversando sem falar nada. Eu acho que é um tapa na cara de quem disse que não era nada isso aí, viu? Mas olha só, veja bem, mas existe uma explicação jurídica para ele não entrar no assunto, né? Para o Abel Ferreira não entrar no assunto. Para o Palmeiras e para o palmeirense, do ponto de vista do Palmeiras, pouco importa, porque ele preferiu ficar no clube. E porque tá ganhando. Ele preferiu ficar no clube, é um Principalmente fato. por isso. Mas ele escolheu ficar no Palmeiras. O objetivo do Palmeiras era manter o Abel Ferreira. O Palmeiras conseguiu esse objetivo? Conseguiu. Então, do ponto de vista do Palmeiras e do palmeirense, tá tudo bem, não tem por que polemizar. Pô, o cara preferiu ficar aqui. Melhor assim, né? Ele teve uma chance enorme de sair. Nesse momento. Enorme de sair. Né? E não saiu, preferiu ficar no Palmeiras. Então, do ponto de vista do Palmeiras e do palmeirense, eu acho que tá tudo muito tranquilo. Agora, o que me pega, na verdade, aí é que ele fala em determinado momento da declaração que a vida dele é um livro aberto. É um livro aberto desde Tá 2012. escrito em outra língua, porque eu não entendi, pelo menos. Desde 2012, né? Ele fala. Tá em braille, eu não consegui ler. Então, essa coisa que, assim, faltou, com todo respeito aos colegas que estiveram na entrevista, faltou ter essa percepção, né, de perguntar, de dar uma insistida, né? Poxa, eu acho também. Se a sua vida é um livro aberto desde 2012, então por que não esclarecer o fato? Fala. Exato. Se arrependeu, é normal. A pessoa hoje Gente, pode achar uma coisa e mudar de Pode ideia. acontecer com qualquer um de nós. Eu acho assim, o Abel não, pra mim, ficou ruim pra ele, né? Ficou ruim pra ele, porque o Abel não precisava fazer essa cerimônia toda. Eu acho isso. Ele entendeu? filosofou e não falou nada. né? Gente, era melhor ter falado que por questões jurídicas ele não pode falar sobre o assunto. Exato. Que era o que a gente estava esperando que ele ia falar, né? E todo mundo ia meter o pau nele do mesmo jeito e tal, mas do jeito que ele fez, ele tentou se sair bem e não rolou. Não rolou porque ele falou e não disse nada. Então, realmente ficou uma explicação vazia. Mas insisto, esse é meu ponto. Ficou ruim para ele, para o Abel Ferreira, para o profissional, porque ele, claro, ele gosta de passar, como qualquer profissional, ele gosta de passar uma imagem de correção, né, de ética. Aponta dedo toda hora pros outros. Toda hora tá apontando o dedo nas entrevistas. Mas pro Palmeiras e pro palmeirense, cara... Isso eu concordo. Não, Quem a gente falou não sobre tem isso problema, ontem. tipo, A curiosidade é o técnico muito ficou. mais nossa dos rivais do que do palmeirense. O palmeirense não está preocupado com isso. Foi o que você falou, ele escolheu ficar no Palmeiras, ou de repente o que foi feito lá atrás, ou se foi feito, ou algo que tenha acontecido, se que ele foi sondado ou não. Ou não assinou, brilhou, Renatinha, não ele vai ter que brilhou. provar, não esse documento brilhou os não olhos existe. dele por algum motivo, ou ele desistiu, a gente não sabe. A gente está aqui Exato. especulando porque realmente, né, é um assunto que está em sigilo, ele está tratando, mas óbvio que existe algo, senão nada disso estaria acontecendo, gente.